E agora nós vamos discutir um pouquinho sobre as alterações nutricionais no tratamento da síndrome do intestino irritável. E uma coisa muito importante a se colocar antes de começar a falar das restrições alimentares é o que o Dr. Gustavo falou lá no começo do nosso programa. Todas as modificações que são feitas na alimentação para o tratamento dessa doença são temporárias. Nenhum dos alimentos que eu vou citar aqui para vocês com relação à restrição vão ser restritos pelo resto da vida. Eles só serão restritos no período de agudização da doença, que é quando o paciente está com mais sintomas, está apresentando mais alterações. A partir do momento que essas alterações cederam e que o paciente teve uma melhora dos sintomas, esses alimentos podem voltar a ser consumidos. Isso é bastante importante se citar porque muitas pessoas excluem completamente alguns alimentos da sua vida porque em um momento ou outro eles fizeram mal. E isso não deve acontecer. Nós realmente precisamos de todos os alimentos na nossa alimentação diária. Nunca vamos conseguir substituir uma classe de alimento por outras. Os alimentos se complementam. A partir desse pensamento, vamos falar um pouquinho então das restrições temporárias. O que a gente precisa saber é o seguinte: a doença inflamatória intestinal, a síndrome do intestino irritável, pode provocar uma pequena inflamação, um pequeno processo inflamatório. E esse processo inflamatório irrita o intestino e dificulta a digestão. Sabendo disso, também existem alguns alimentos que são irritantes para a mucosa do intestino. Esses alimentos de primeira mão vão ser retirados da alimentação. Entre eles, o leite. A lactose ela é bastante irritante para a mucosa intestinal, principalmente se o paciente já tem alguma alteração do hábito intestinal, tanto para a constipação quanto para a diarreia. Então, nós retiramos a lactose da alimentação do paciente num primeiro momento e substituímos, por exemplo, por produtos à base de soja, muito parecido com o que nós fazemos no tratamento da intolerância à lactose. Claro, repetindo, que isso só vai ser feito por um tempo. Depois, o paciente pode tranquilamente voltar a consumir a lactose. Além da lactose, as farinhas, principalmente a farinha de trigo, o glúten em si, também provoca uma grande sensibilidade no período de agudização da síndrome do intestino irritável. Então, nós procuramos retirar, não 100%, mas pelo menos diminuir o consumo desses alimentos à base de trigo para os pacientes que estão tendo sintomas, principalmente de estufamento. O trigo, ele não tem uma digestão fácil. Então, a alteração no processo de digestão pode provocar estufamento, presença de gases, e isso incomoda muito. Então, a retirada do excesso do consumo de macarrão, de assados, de massas preparadas com farinha branca pode reduzir e muito os sintomas nesse primeiro momento da doença. Esses dois que eu acabei de citar, os leites e o trigo, são bastante conhecidos e as pessoas já de antemão costumam, quando tem alguma alteração aí de digestão, retirar esses alimentos. Mas agora eu vou falar de alguns que em geral nós não relacionamos muito. Entre eles, nós temos os alimentos que provocam a produção maior de gases, os alimentos que são flatulentos. Um dos principais é o feijão. Eu acredito que você, ouvindo eu falar essa palavrinha, feijão, já relacionou ele com a presença de gases. É muito difícil alguém que não tenha sentido até hoje o feijão produzir mais gases. Então, ele é um alimento que realmente estufa, que realmente proporciona uma produção de gases grande e uma digestão mais lenta. Além do feijão, nós temos outros alimentos que também produzem muitos gases. Entre eles, a batata doce, o repolho, o nabo, o rabanete. Sem falar das próprias bebidas com gás, o refrigerante, a água com gás, a cerveja, em geral a cevada também proporciona uma fermentação muito grande e uma produção de gases, uma digestão bastante difícil. Todos esses alimentos também precisam ser excluídos temporariamente da alimentação. Você deve estar pensando, não sobrou nada, Carol, o que eu vou comer? Na verdade, existem muitos alimentos que podem ser mantidos na alimentação. Vamos falar deles então.
Os alimentos que a gente pode manter, em geral, são as frutas e os vegetais, excluindo esses que são flatulentos que eu acabei de falar. Uma coisa importante a se citar é o seguinte: se você estiver apresentando um quadro de diarreia, é óbvio que você vai reduzir o consumo das frutas que costumam soltar um pouquinho mais o intestino, o mamão, a laranja, o abacate, por exemplo. De forma contrária, se você estiver constipado, você vai evitar as frutas que ressecam um pouquinho mais, entre elas a goiaba, a maçã e a banana, por exemplo. Isso também de forma temporária. Isso vai voltar na tua alimentação tranquilamente quando os sintomas tiverem diminuído, tiverem sumido. Fora esses alimentos, as outras frutas podem ser consumidas tranquilamente, os vegetais, um arroz, uma batata, uma mandioca, um pão, mesmo que ele tenha farinha de trigo em pequenas proporções, não tem problema. As carnes também podem ser consumidas sem outras alterações, outras leguminosas como ervilha, lentilha, o grão de bico. Então nós precisamos fazer uma readaptação na alimentação e não necessariamente uma restrição completa. Outra coisa que é muito importante relatar aqui, que o Dr. Gustavo também colocou no nosso primeiro bloco, é que quando essa inflamação provocada pela síndrome do intestino irritável se prolonga por um tempo, quando o diagnóstico tem uma demora a ser feito, os pacientes podem desenvolver algumas má absorções por causa da inflamação. Se essa má absorção provocou alguma deficiência vitamínica, é muito importante que isso seja diagnosticado e essas vitaminas sejam repostas. É muito comum no tratamento desses pacientes descobrir que um quadro de fraqueza, que um quadro de má disposição, de apatia, acompanha os outros sintomas. Então, a reposição de todos esses nutrientes faz com que o bem-estar seja recuperado de forma mais rápida. Para finalizar, tem um ponto extremamente importante e que eu não deixo passar para nenhum paciente quando nós falamos de alterações intestinais. Esse ponto é a utilização de probióticos para o tratamento de todas essas alterações do trânsito intestinal e até mesmo para as alterações do processo de digestão. Os probióticos são lactobacilos, são bactérias vivas e benéficas que produzem no nosso intestino uma ação de proteção de toda a mucosa gástrica. Nós temos no intestino vilosidades intestinais. Essas vilosidades são como dedinhos. Esses dedos, eles fazem a absorção de vitaminas e minerais, promovem um movimento de peristaltismo para a expulsão do bolo fecal. Quando existe um processo inflamatório, quando existe uma agressão do intestino, até mesmo pela diarreia, essas vilosidades são eliminadas, são diminuídas. Nós chamamos isso de atrofia. E essa atrofia dificulta muito mais o trânsito intestinal de acontecer, dificulta muito mais a eliminação dos gases, retém muito a produção desses gases. Então, se nós retirarmos todos os alimentos que eu comentei até agora da alimentação diária do paciente, mas não fizermos uma reposição dessa flora para que esses dedinhos voltem a crescer, pode ser que a recuperação demore muito a acontecer. Esses lactobacilos, esses probióticos, são de facílimo acesso. Nós encontramos probióticos em diversos alimentos no mercado, em alguns iogurtes, em algumas bebidas lácteas, mas também encontramos possibilidades de consumi-los em forma de pó, em forma de cápsula, em forma de manipulados. Isso é de muito fácil acesso. Então procure um profissional que possa te ajudar nessas restrições temporárias e também na reposição de vitaminas e na utilização correta dos probióticos. Eu acho que deu para entender nesse programa que a gente não consegue se tratar sozinho. Os sintomas da síndrome do intestino irritável são bastante comuns a diversas outras doenças. Mas comece a partir desses dados que foram colocados aqui para você, prestar atenção nos teus sintomas e se existe alguma interação deles com tudo que nós falamos aqui. Se isso acontecer, procure um médico. É importante que o seu diagnóstico seja feito. E a partir do momento do diagnóstico, procure um profissional nutricionista para que isso possa ser tratado da melhor forma possível. Não comece a cortar tudo da tua alimentação sozinho. Daqui a pouco você vai estar sem comer nada, com os mesmos problemas e ainda com outras alterações nutricionais decorrentes das restrições exageradas. Eu espero que todas as informações que eu passei aqui para você hoje, junto com os meus colegas que participaram desse programa, sejam de grande valia para o seu dia a dia.
Se você tem algum problema com relação à nutrição, preste atenção. Todos eles têm solução.